Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a aula falando de sequências. Vamos falar de uma sequência muito importante conhecida como progressão aritmética. Na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos da aula. O objetivo desse canal, vocês já sabem, é o estudo das disciplinas de física e matemática. Bom, galera, vamos falar aqui das sequências, começar a falar das sequências. Vamos falar primeiramente das sequências de modo geral, depois nós vamos adentrar em duas sequências especiais, as progressões aritméticas e geométricas. Dada a sua relevância, nós vamos estudá-las separado. Mas inicialmente vamos ver aqui as sequências de modo geral. Existem dois tipos de sequências, as sequências finitas e as infinitas, né? Essa definição aqui não é simples de entender, muitos alunos ficam enrolados aqui ao ler essa definição. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente fizer alguns exemplos. De qualquer modo, vamos dar uma olhadinha no que está falando aqui, né? Bom, a sequência finita é toda aplicação de f do conjunto n asterisco até n. Observe que aqui eu tenho um elemento no final da sequência, por isso ela é finita, em R. Isso significa que para cada número natural eu tenho um número real associado. Bom, já as infinitas são todas as aplicações de f de n em R. Observe que aqui eu não tenho nzinho aqui, ó, determinando um termo final para essa sequência. Por isso ela é infinita, ok? Bom, de qualquer modo eu tenho também para cada número natural um número real associado a ele. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide com os exemplos, que isso vai ficar muito mais claro. Bom, olha como agora vai ficar mais claro, ó. A sequência, a partir do que a gente viu no slide anterior, pode ser chamada dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o termo i, até o infinito, se ela for infinita, e o termo n, se ela for finita, né? A n. Olha só, para cada número natural, 1, 2, 3, que é a posição do número, eu tenho um número real associado. Esse número real associado, na sequência, eu chamo de termo. Então aqui eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Por que é que aqui eu tenho números naturais associados a esses números reais? Galera, porque a posição do termo na sequência tem que ser um número natural. Ele tem que ocupar a posição 1, a posição 2, a posição 3. E por que não pode ser zero? Por que eu vi lá o n asterisco, professor? Porque não existe posição zero em uma sequência. A posição tem que ser 1, posição 2, posição 3 e assim sucessivamente, ok? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de sequências. Ó, uma sequência finita, a sequência dos divisores inteiros de 12 em ordem crescente. Ó, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12 como divisores de 12 e não tenho qualquer outro número que não sejam esses que seja divisor de 12. Então, essa é uma sequência finita. Olha aqui uma sequência infinita, a sequência dos números primos positivos. Porque eu tenho 2, 3, 5, 7, 11, o próximo será 13, 17, 19, e essa sequência é infinita. Ficou bem mais claro agora, né? Bom, galera, a igualdade de sequências. Bom, sabemos que duas aplicações f e g são iguais quando tem domínios iguais. f de x igual a g de x para todo x do domínio. Assim, duas sequências infinitas são iguais quando os seus elementos são iguais. É o que está dizendo aqui. Em outras palavras, é o que está dizendo aqui. Ou seja, se eu tenho uma sequência f com os seguintes termos: 1, 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. E tenho a sequência g com os termos 1, 5, 7, 9. Tranquilo? Observe que o termo A1 até é o mesmo, mas o termo A2 já é diferente, e isso basta para que as sequências sejam distintas. Só haverá uma sequência igual a outra caso todos os elementos de uma sejam iguais aos elementos da outra, inclusive na mesma posição. Pessoal, nós podemos formar várias sequências com o que a gente quiser,
Mas a matemática só interessam as sequências em que os termos se sucedem obedecendo a certa regra. A gente chama isso de lei de formação. A lei de formação pode ser apresentada de três formas, nós vamos vê-las aqui agora. Bom, por uma fórmula de recorrência. São dados o primeiro termo, A1, e a fórmula para se calcular cada termo, a partir de seu antecedente, AN-1. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Escrever a sequência finita F, cujos termos obedecem à fórmula de recorrência A1 igual a 2, e AN é igual a AN-1 mais 3, com N sendo 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, ele delimitou o número de termos da sequência, ou seja, uma sequência finita. Pois bem, ele deu o termo A1, que é 2, e me disse que o próximo termo, A2, será o termo anterior, que é AN-1 mais 3. Então, 2 mais 3, 5. O termo 3 será 5 mais 3, 8. O termo 4 será 8 mais 3, 11. O termo 5 mais 3, 14. O termo 6 mais 3, 17. E o termo 7, professor? O termo 7 não existe. Por quê? Porque ele pediu aqui para usar n igual a 2, 3, 4, 5 e 6, delimitando assim essa sequência. Nós temos aqui um exemplo de uma sequência finita. Tá aqui, estão aqui os elementos dela. A segunda forma de se expressar uma sequência é expressando cada termo em função da sua posição. É dada uma fórmula que expressa a n em função da sua posição n. Lembrando que n é a posição do termo na sequência. Vamos ver um exemplo. Escrever a sequência finita f, cujos termos obedecem à lei a n igual a 2 na n, desde que n seja 1, 2, 3 e 4. Ou seja, é uma sequência finita, porque n pode ser 1, 2, 3 ou 4, beleza? Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, ó, atendendo à lei de formação, a n é igual a 2 na n. Então, se n for 1, ou seja, o primeiro termo, A1 será 2 elevado a 1, que dá 2. A2 será 2 elevado a 2, que é 4. A3 será 2 a terceira, que é igual a 8. A4 será 2 a quarta, que será 16. E A5? Opa, A5 não tem. Por que não tem, professor? Ele disse aqui, ó, que ele só quer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto termos dessa sequência. Estão aqui os seus termos 2, 4, 8 e 16. Também podemos formar uma sequência pela propriedade dos seus termos. É dada uma propriedade que os termos da sequência devem apresentar. Por exemplo, escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita G, formada pelos números primos positivos colocados em ordem crescente. Ou seja, foi dada uma propriedade comum aos termos. Então, G será 2, 3, 5, 7 e 11, porque ele só quer os 5 primeiros termos colocados em ordem crescente. Bom, galera, vamos falar agora então de uma das duas principais sequências que a gente tem, né? Primeiro, a progressão aritmética, posteriormente, a progressão geométrica. Chama-se progressão aritmética, que a gente vai chamar agora de PA, para simplificar a nossa fala aqui, uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. Então, a PA também tem uma fórmula de recorrência. A diferença é que a PA tem sempre essa fórmula de recorrência. Os termos da PA e a razão dela são números reais, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Olha a primeira PA, ó. 1, aqui o termo A1, o termo A2, o termo A3, o termo A4. 1, 3, 5 e 7. Bom, o primeiro termo dessa PA é 1, eu estou vendo aqui, ó, A1 é 1, e a razão é 2. Por que a razão é 2? Observe que os elementos vão em ordem crescente, aumentando 2 unidades, tá vendo? 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Professor, como é que eu encontro a razão de uma PA? Vamos lá, ó. A razão de uma PA é sempre um termo menos o seu antecedente.
Eu podia fazer também, ó, A3 menos A2. Eu podia fazer também, ó, A4 menos A3. Sempre um termo menos o seu antecedente. Dessa forma eu encontro a razão. Vamos dar uma olhada aqui, ó, vou limpar um pouquinho a tela, ó. Vamos ver nessa daqui, ó. A razão aqui, ó, é 3 menos 1. Quanto é? 2. Tá aqui a razão. Eu podia ter feito também, ó, 5 menos 3. Quanto dá? 2 também. Eu podia ter feito a razão 7 menos 5. Quanto dá? 2 também. Então, tanto faz você pegar um termo e subtrair pelo seu antecedente. Seja qual for ele, eu vou encontrar a razão. Tudo bem? Vamos para o nosso segundo exemplo. Vou limpar de novo aqui. Vamos para o nosso segundo exemplo. Aqui eu tenho A1 igual a 0 e a razão igual a menos 2. Por que mesmo menos 2, professor? Vamos lá, ó. A razão é o segundo termo, menos 2, menos 0. E quanto é menos 2 menos 0? Menos 2. Professor, se eu quisesse fazer menos 4 menos 2, tranquilo. É o terceiro termo menos o segundo. Lembrar que é menos menos, porque o segundo é negativo, né? Então nós teríamos menos 4 mais 2, também teríamos menos 2. Então eu posso encontrar a razão dessa forma. Bom, aqui ó, eu tenho uma PA com os termos 4, 4, 4 e 4. Ou seja, o primeiro termo é 4 e a razão é 0. 4 menos 4, 0, né? Aqui eu tenho outra PA, o primeiro termo é meio, tá aqui o primeiro termo, deixa eu limpar aqui, o primeiro termo é meio, e a razão é 1. Professor, a razão é 1? Exatamente, vamos fazer, ó. A razão é 1, é 3 meios menos 1 meio. E quanto dá 3 meios menos 1 meio? 3 menos 1, 2, sobre 2, 1. Razão 1. Bom, classificação das PAs, né? As PAs são classificadas em 3 categorias: crescentes, constantes e decrescentes. Vamos lá, primeiro, as crescentes, né? São as que têm termos subsequentes maiores que os anteriores. Olha aqui, 3 é maior que 1, 5 é maior que 3, 7 é maior que 5, e assim sucessivamente. A propósito, aqui ó, eu tenho o termo 1 igual a 1 e tenho a razão igual a 2, correto? 3 menos 1, 2. Bom, temos as constantes, são as que têm termos iguais aos termos anteriores. Aqui nós temos 4, 4, 4, todos iguais. É uma constante, uma PA constante. A propósito, A1 é igual a 4 e a razão é igual a 0, correto? E por fim, as decrescentes, são as que têm termos subsequentes menores que os anteriores. Menos 2 é menor que 0, menos 4 é menor que menos 2, menos 6 é menor que menos 4. A propósito, eu tenho aqui o termo A1 igual a 0 e tenho a razão igual a menos 2. Aqui a gente pode observar uma característica de cada uma delas. Quando a razão é positiva, a PA será crescente. Quando a razão for igual a 0, ela será constante. Quando a razão for negativa, ela será decrescente. Notação especial. Galera, isso aqui é muito importante porque em vários problemas matemáticos envolvendo PA e também PG, nós vamos ver lá nas PGs, a gente faz uso dessa notação especial para resolvê-los, né? Então, ó, sobretudo para as PAs de 3 e de 5 termos, é muito comum a gente usar esse tipo de notação. Então vamos lá para 3 termos. Imagine que eu chame o primeiro termo da PA de x, beleza? Então aqui, ó, chamei o primeiro termo de x. O próximo termo será x mais a razão, nós já vimos isso. E o próximo termo será x mais a razão de novo. Galera, olha aqui, ó. A razão mais a razão, na verdade, é 2 vezes a razão. Então, por isso eu tenho x, x mais r e x mais 2r. Beleza? Vamos ver um outro tipo de notação para PAs de 3 termos. Vamos lá. Olha agora aqui, ó. Imagine que agora eu chame o termo do meio de x, beleza? Se o termo do meio é x, o próximo termo será x mais a razão. E o termo antecedente será x menos a razão. Vamos agora para de 5 termos. Vamos lá. Bom, imagine de novo que eu tenha chamado o primeiro termo de x, beleza? Então, o primeiro termo aqui, ó, x. O próximo termo vai ser x mais a razão.
O próximo termo, x mais a razão mais a razão. O próximo, x mais a razão mais a razão mais a razão. E o quinto termo, x mais a razão mais a razão mais a razão mais a razão. Observe aqui o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho a razão mais a razão, 2R. Aqui eu tenho a razão mais a razão mais a razão, 3R. Aqui eu tenho a razão mais a razão mais a razão mais a razão, 4R. É por isso que aqui, ó, na minha notação para PAs de 5 termos, eu tenho x, x mais r, x mais 2r, x mais 3r e x mais 4r. Vamos ver um outro tipo de notação para as PAs de 5 termos. Vamos lá, ó. Se eu considerar o termo do meio como sendo o termo x está aqui, ó, o próximo termo vai ser x mais a razão. E o próximo, x mais a razão mais a razão. E o antecedente vai ser x menos a razão. E antes disso, x menos a razão menos a razão. De novo, observe que aqui, ó, menos a razão é menos 2R. E aqui, ó, mais a razão é 2R. Então, eu terei x, x mais r, x mais 2R. E para trás, x menos r, x menos 2R. Muito tranquilo, né? Mas muito importante na resolução de vários problemas envolvendo PA. Pessoal, termo geral, né? Fórmula do termo geral. Para que serve a fórmula do termo geral? Imagine uma PA que tenha 100 termos, ou seja, o último termo dela ocupa a posição 100. Imagine que eu queira saber qual é o termo A53 dessa PA. Imagine eu ter que construir toda a PA para descobrir qual é o termo que ocupa a posição 53. Não rola, né? Para isso eu tenho a fórmula do termo geral. Essa fórmula me dá qualquer termo de qualquer PA, desde que eu conheça o primeiro termo dela, o número de termos que ela tem e a razão da PA. N é o número de termos. Então, por exemplo, se eu quisesse saber o termo A53, basta eu fazer o primeiro termo somado com 53 menos 1 vezes a razão. Bom, uma coisa importante sobre isso aqui, deixa eu limpar aqui para a gente falar. Ó. Se eu quiser o termo 53, como eu tinha dito aqui, ó, bastará eu fazer o primeiro termo somado a 52R. Por que isso? Como aqui é n e aqui é n menos 1, esse valor aqui, ó, sempre será uma unidade a menos do que esse. Significa que se eu quiser o termo A100, por exemplo, é só eu somar o A1 com 99 razões. Se eu quiser o termo 3, tranquilo, é o A1 mais 2 razões. Isso porque esse valor aqui é sempre uma unidade a menos do que esse. Exatamente por causa da fórmula ser n menos 1. Tranquilo? Isso ajuda bastante, facilita bastante o cálculo aí. Interpolação aritmética. Galera, interpolar é a mesma coisa que inserir. A mesma coisa nesse caso que intercalar. São sinônimos, tudo bem? Nesse caso são sinônimos. Bom, em toda sequência finita, A1, A2, A3 e assim por diante, os termos A1 e AN são chamados de extremos e os demais meios. Em outras palavras, A1 e AN são os extremos de uma PA, beleza? E aqui no meio eu tenho o que eu chamo de meios, exatamente. Nesse meu exemplo aqui, ó, eu tenho quantos meios? 1, 2, 3, 4, 5 meios. A propósito, quantos elementos vai ter essa PA? 7, né? Por que 7, professor? Porque eu terei os 5 meios,
K mais os dois extremos. Nesse caso, K é 5, né? K é o número de meios. Mais 2, 7. Então, se eu sei o número de meios, eu sei o número de termos que a PA tem, né? Se eu tenho 8 meios, é porque a PA tem 10 termos. Se eu tenho 6 meios, é porque a PA tem 8 termos. Bom, interpolar, inserir ou intercalar K meios aritméticos entre os extremos significa obter uma PA. Então, colocar meios aqui, ó, entre esses extremos significa interpolar, significa obter uma PA. Para determinarmos os termos, nesse caso, é necessário a gente obter a razão da PA. A gente vai fazer exercícios aqui de aplicação com interpolação aritmética. Bom, galera, soma dos termos de uma PA, né? Imagine se a gente tivesse uma PA, mais uma vez, de 100 termos e a gente, para saber a soma de todos os seus termos, a gente tivesse que somar termo por termo. Por exemplo, ó, imagine uma PA da seguinte forma: 1, 3, 5, 7, os números ímpares, né? Até 99, por exemplo. Se eu tivesse que descobrir a soma de todos esses elementos, não rola a gente somar termo por termo, né? Então, para isso, a gente tem essa fórmula que nos dá a soma dos termos de qualquer PA. Conta a história que essa fórmula teve origem em um episódio com o famoso matemático Gauss, né? O professor disse para os alunos somarem os números naturais de 1 até 100, buscando ocupar os alunos. E aí, rapidamente, Gauss conseguiu chegar ao resultado dessa soma. E qual foi o pensamento dele? Bom, ele pensou da seguinte maneira: ele começou a sequência 1, 2, 3 e terminou a sequência com 98, 99 e 100. E percebeu que ao somar os extremos, ele sempre obtinha o número 101. Ó, 1 mais 100, 101, 2 mais 99, 101, 3 mais 98, 101. Em seguida, ele percebeu que com 100 números ele conseguiria formar 50 pares em que a soma daria 101. Então ele simplesmente multiplicou por 50 e chegou ao resultado de 5.050. O que ele fez foi a aplicação dessa fórmula. Vamos dar uma olhada? Bom, como nesse exemplo buscava-se a soma dos 100 primeiros números naturais, ele fez o seguinte: o número de termos 100 vezes A1 mais AN dividido por 2. Esse 50 teve origem na divisão do número de termos, 2 a 2, 50. E A1 mais AN é a soma dos extremos, 101. Aplicando a fórmula, ele chegou rapidamente a esse resultado. Essa outra fórmula aqui, ó, é a mesma fórmula que está lá em cima, mas esse formato é pouco utilizado, porque ela é muito mais complexa de ser memorizada do que a de cima, né? Na próxima aula, continuaremos a tratar de sequências, agora falando de um outro tipo de sequência também muito importante, as progressões geométricas. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!